pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Lourdes Almeida, professora de Ciências do 4º ano do Instituto Educacional São José. Então, crianças, na aula de hoje, nós vamos dar início com uma retomada dos conteúdos das aulas anteriores. Falamos um pouco sobre fungos, protozoários e micro-organismos, como também fazendo as correções das páginas 254 a 263, ok? Então, vamos lá, pegue o livrinho de vocês, o lápis, a borracha e sentem-se num lugar bem confortável para a gente fazermos essas correções, tá bom, crianças? Então, vamos lá, podemos começar então, né? Certo, muito bem. Na aula nós falamos um pouco sobre fungos. O que são fungos? A tia falou para vocês que os fungos, eles podem ser classificados em unicelulares e pluricelulares. Unicelulares, como as leveduras, e os pluricelulares, como os cogumelos e os bolores. Então, na primeira questão, apesar dela ser uma questão pessoal, a tia vai fazer um comentário e dar uma dica de questão. Lógico que eu sempre falo para vocês na sala de aula. Olha, as respostas não precisam ser iguais, estão nos textos. Você pode dar a sua resposta com suas próprias palavras, que essa é a resposta mais importante que a tia Lourdinha gosta. Que você conceitue, crie formule seu pensamento com suas próprias palavras que estejam do mesmo contexto. Então, vamos lá. A questão sugere, pergunta o quê? Que os bolores são também conhecidos como mofo, não é isso? E pergunta se você já viu algum bolor, onde você viu e como ele era. Então, como sendo pessoal, a tia gostaria de dar só. Quem não já viu um bolor? Um pãozinho, não é isso? Como é que ele é, tia? Vocês já viram uma manchinha preta no pão estragado, que a mamãe às vezes esquece no armário, você vai ver nos tomates, não é isso? E como exemplo, a tia trouxe aqui para vocês uma laranja. Quem não já viu uma laranja desse formato, tá certo? Nesse estado de decomposição. Quem está fazendo essa decomposição? São os fungos. Olha como eles são, ele deixa a laranja um pouco esbranquiçado, não é isso? Os fungos, eles se alimentam de restos de animais ou vegetais depois de mortos. Então, eles fazem essa decomposição, correto, gente? Passando, sei que vocês são inteligentes e responderam aí com a resposta mais bela possível. Passando para a nossa questão seguinte, lá na página 256, nós temos um texto. Esse texto é para você ler e ele fala de quê, gente? Do maior ser vivo do mundo. Quem é o maior ser vivo do mundo? Ah, muito bem. É o cogumelo mel. Então, na leitura desse texto, vocês puderam ver algumas informações sobre esse cogumelo, tá certo? Temos a imagem, temos diversas informações sobre ele, correto, gente? A tia trouxe aqui uma imagem do cogumelo mel. Enorme, não é isso? Muito bonito, por sinal, é uma imagem muito bonita. E ele é conceituado como maior cogumelo, maior ser vivo do mundo, correto? Então, lá na página 257, nós temos a primeira questão que pede para você circular, dentre as palavrinhas que temos aí no quadro, as características do cogumelo mel que você encontrou no texto, correto, gente? Já sei que vocês não foi difícil encontrar essas características, combinado? Quais são as palavrinhas? Ah, muito bem. Nós temos 6 palavrinhas que caracterizam muito bem o cogumelo mel, correto, gente? Quais são elas? Vamos lá. Nós temos a estrutura do corpo. Ele é formado de quê? De hifas, não é isso? No texto fala isso para nós? Muito bem. Tamanho também, que ele pode chegar a 20 centímetros. A coloração, por isso que ele é chamado de cogumelo mel, porque ele tem uma coloração amarelada, não é isso? Como mostra na gravura. A alimentação, ele se alimenta de quê? De raízes de plantas, não é isso, gente? No texto tem essas informações? Tem sim, eu acredito que vocês leram e conseguiram encontrar essas características. O nome e a localização. Temos aqui no slide, né, a resposta. Quais são as respostas das palavras que você circulou? Estrutura do corpo, a alimentação, o nome do cogumelo, o tamanho, a coloração e a localização. Correto, gente? Vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, ele pede para você organizar algumas informações também sobre esse cogumelo, tá certo?
Ele pede o quê? Para você completar o quadro. Complete o quadro com as informações sobre o cogumelo mel. Quais são as primeiras informações? Onde ele vive. Aí, com certeza, vocês conseguiram responder, não é isso, gente? Ele vive onde? Ah, muito bem. Sei que vocês são inteligentes e não tiveram dificuldades. De que ele se alimenta? A tia já falou há poucos minutos que ele se alimentava de quê? Ah, muito bem. Ele se alimenta de raízes de árvore, não é isso? E como é o seu corpo? A tia já até comentou um pouquinho na aula anterior. O corpo do cogumelo mel, ele é composto por hifas, em grande parte. E no outono ele produz cogumelos que têm a cor de mel e podem chegar até 20 centímetros. Como nós podemos ver aqui no slide, tá certo? A resposta à segunda questão. Onde é que ele vive? Ele vive nos Estados Unidos. Ao outro, de que ele se alimenta? Alimenta-se de raízes de árvores e é composto de hifas, né? O corpo dele é composto por hifas, produz cogumelos da cor de mel no outono, viu, gente? E também pode chegar a 20 centímetros de altura. Combinado? Certo. E a terceira questão, gente, é uma questão... Nosso livro de ciência, ele é muito comum ter respostas pessoais. É também pessoal a terceira questão. Só que a tia Ludinha vai sugerir aqui algumas... Você ia descrever um texto sobre um outro tipo de cogumelo, que é o orelha de pau, tá certo? É um fungo chamado orelha de pau, que ele se desenvolve nas plantas, no caule das plantas, como mostra aqui a figura, tá certo? E você ia fazer o quê, tia Ludinha? Ia fazer um texto observando essas informações e a imagem, tá certo? Que tá aqui no seu livro. As informações que tem aqui é o nome científico, se ele é comum no Brasil ou em outras regiões, se alimenta, de que ele se alimenta e quantos centímetros ele pode atingir. Então, esse texto, com certeza, nós iremos fazer a socialização dele quando nós retornarmos às nossas aulas normais, ok, gente? A gente vai prometer que vai corrigir bem direitinho com vocês a socialização dessa questão, ok? Certo, então vamos passar para a página seguinte. Qual é a página seguinte? 258. Passaram aí a página? Muito bem. Nessa página nós vamos conversar um pouco sobre os protozoários, saindo um pouco dos fungos. Tia Ludinha, eu não lembro mais o que é protozoários. Lembram que são seres microscópicos unicelulares, tá certo? A questão 2 da página 258, falando dos protozoários, ele manda você observar a imagem, não é isso? E responder as questões abaixo. Nós temos a imagem de um paramécio, de uma ameba e de uma giardia, que são protozoários, correto? Aí ele diz aqui, qual dos protozoários acima se locomove pelos batimentos dos cílios? Ah, lembra que a tia Ludinha falou que os protozoários, eles têm diferentes estruturas de locomoção. Eles podem se locomover por cílios, por flagelos ou até pelos batimentos, não é isso? Pela projeção das células. Então, ele quer saber qual dos três protozoários se locomove pelos batimentos dos cílios. Eu tenho certeza que vocês acertaram, tá certo? Quem é ele? Ah, muito bem, é o paramécio. Quem é o paramécio? O protozoário A. Muito bem. Na letra B, ele diz como se locomove o protozoário da imagem B. Quem é o protozoário da imagem B? É uma ameba. Lembra que a tia Ludinha falou que a ameba também é um protozoário de água doce e que se locomove por quem? Pela projeção de quê? Das células. Muito bem. Então, a resposta precisa seria: o protozoário B projeta parte da célula para se locomover. Não é isso, crianças? E a letra C diz o seguinte: quantas células tem cada protozoário da imagem? Que foi que a tia Ludinha falou anteriormente, que os protozoários são seres vivos unicelulares. Se eles são unicelulares, quantas células tem? Apenas uma. Combinado, crianças? Certo. Olha como ficaria as respostas da segunda questão. Letra A, protozoário A, chamado de quê? Paramécio. A letra B, projetando parte da célula. Como é o nome do protozoário? Ameba. Muito bem.
E a letra C, gente, ficaria o quê? Todos eles têm apenas uma célula. Por quê? Protozoários são unicelulares, correto? Muito bem. Então, passando para a página seguinte, na 259, nós temos a terceira questão, que pede para você ler um texto e responder as questões. E o texto fala de quê? Fala da giardia, que também é um protozoário, correto, gente? Então, ele diz aqui, tenho certeza que vocês leram o texto perfeito. A primeira questão, na letra A, diz, a giardia é um organismo formado por uma ou por muitas células. Se a giardia é um protozoário, ela é formada por quantas células? Ah, isso foi fácil, né? Tenho certeza que vocês sabem. Protozoário é formado por quem? Por apenas uma célula. Muito bem. A letra B diz, como você acha que é possível prevenir as giardias? Tia Ludinha, o que é giardias? É uma doença causada pela giardia, tá certo? Falamos, quando a gente estudou sobre protozoário, que uma das formas de contágio deles é o quê? É água e alimentos contaminados, não é isso, gente? Então, uma das cuidados que devemos ter são as medidas higiênicas, correto? E depois, tratar água e esgoto, não é isso? Para evitar giardias, o contágio da giardia. Muito bem. Olha a resposta como ficaria. A terceira questão, depois de ler o texto. Letra A, é formado por apenas uma célula. Letra B, com medidas higiênicas como tratamento de água e esgoto. E também lavar bem as mãos e os alimentos antes de ingeri-los, né, gente? Não esqueçam disso. Correto? Passando para a página seguinte. Falando de micro-organismos agora, gente. Saindo de fungos, de protozoários, vamos começar a falar dos micro-organismos. Na página 260, também tem uma questão em dupla, que é pessoal, que essa questão nós só faremos a socialização dela nas próximas aulas, quando nós retornarmos, ok? Combinado. Na página 261, nós temos um pequeno informativo sobre amebias, que é uma doença transmitida por quem? Pela ingestão de água e alimentos contaminados, como tem aí uma imagem no livro de vocês, correto? Ele pede que você faça uma pesquisa e descubra outras doenças transmitidas dessa forma. Ah, Tia Ludinha, mas você falou que as questões pessoais, nós vamos deixar para corrigir, socializar na sala. Só que tem algumas questões que a gente pode sugerir respostas, não é isso, gente? Então, as respostas sugeridas nessa página, na questão 2, poderia ser quem? A sugestão de algumas doenças, as giardias, amebias, a salmonelose e a cólera, que são doenças causadas pela falta de higienização, tanto da água como de quê? Dos alimentos, que a tia falou nas aulas anteriores, combinado? E a letra B, converse com o colega sobre as formas possíveis de se prevenir. A tia Ludinha é uma questão pessoal, sim, questões pessoais, mas a tia quer dar só assim uma sugestão. Sei que vocês criaram a resposta de vocês linda possível, não é? Com as próprias palavras, que vocês são inteligentíssimos. Mas a tia quer sugerir só aqui uma resposta, combinado? O que eu posso fazer para que eu possa prevenir das doenças? Lavar os alimentos, as mãos e beber água tratada, tratar os esgotos, não é isso? Manter a higiene física também. Combinado, gente? Isso. Passando agora para a página 262. Lá na página 262 tem a terceira questão, que ela também é pessoal, tá certo? E nós só vamos fazer a correção dela porque pede para socializar, tanto com os coleguinhas como o professor. Então, nós vamos fazer a socialização dessa questão só depois do retorno normal na sala de aula, ok, gente? Então, vamos passar aqui para a página 263. Vocês estão compreendendo, não estão? Estou sendo rápida? Acho que não, né? Vamos acompanhar direitinho. Na página 263, nós temos, falando de contágio por gotículas de saliva, não é isso? Dos micro-organismos. Então, nessa página, nós temos aqui, do lado esquerdo de vocês, nós temos as doenças, que são dengue, malária, gripe, micose, doença de Chagas e cólera, doenças que nós falamos nas aulas anteriores, que são causadas por quem? Por micro-organismos.
E aqui no meio, na coluna do meio, nós temos o micro-organismo causador e à direita nós temos a forma de transmissão dela. Então, você ia completar este quadro onde for o micro-organismo ou a forma de transmissão. Na primeira, nós temos a dengue. Ele mostra que a dengue é causada por vírus. E qual é a forma de transmissão da dengue? Ah, essa foi fácil. Com certeza vocês já acertaram. Que é o quê? Picada de inseto, né? A tia até falou o nome do mosquito, que é o mosquito Aedes aegypti, não é isso? E a outra é a malária. Nós temos a malária, já diz ali que é transmitida pela picada de inseto. Mas quem é o inseto transmissor, o micro-organismo transmissor? A malária, ela é transmitida por um protozoário, tá certo, gente? Ela é causada por um protozoário. E a gripe, já nós sabemos que a gripe é uma doença causada por vírus, já está completinho aí os quadros. Mas como é que passa a gripe? Como é que é a forma de contágio da gripe? Vimos bem direitinho que a gripe é uma doença, que a forma de contágio dela é pelo contato de gotículas de saliva. Muito bem. Sei que vocês são inteligentes e estão estudando em casa. A micose. A tia deu um exemplo da micose de praia, não é isso? Ela é o contato com a pele, correto, gente? E a micose, ela é causada por quem? Quem é o micro-organismo causador? Um fungo, não é isso? É causada por espécie de fungos. E a doença de Chagas, ela é o micro-organismo causador dela é o protozoário. E ela é transmitida por quem? Pela picada de inseto, que você viu até no nosso livro, que o inseto é chamado de quê? Barbeiro, não é isso? Que pica a pessoa e transmite o protozoário. E a cólera é uma doença causada por quem, gente? Pela falta de quê? De higiene, né? Tanto do nosso corpo como da água. Então, de alimento também. Então, ela é causada por bactéria, certo? E a ingestão de água contaminada é a forma de transmissão da cólera. Correto, gente? Então, gente, na questão 4, as respostas precisas seriam: dengue, ela é causada pela picada de inseto. A malária é pelo protozoário. A gripe, a forma de contágio, gotícula de saliva. E a doença de Chagas é transmitida pelo inseto chamado barbeiro. E a cólera ela é transmitida por uma bactéria. Correto, gente? Entendido? Então, agora nós vamos às atividades, viu? Estudar é importante. Não vamos relaxar. Estamos em casa, mas estudando. Relaxando um pouquinho, assistindo um pouquinho de TV. Mas estudar é necessário. Combinado? Fazer as atividades direitinho. Olha lá. Então, leiam os textos das páginas 264 a 269 e respondam às atividades propostas. Ok, crianças? Obrigada pela atenção e tchau, tchau. Até a próxima.